Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura tirada da profecia de Ezequiel fala justamente sobre como Ezequiel foi inicialmente chamado por Deus à beira do rio Cobar. À beira desse rio, Ezequiel vê a glória de Deus. Mas o povo de Israel imaginava a glória de Deus sempre no templo. A glória de Deus jamais poderia sair da casa que lhe era reservada. Então, a glória de Deus habitava o templo, jamais outro lugar. Quando Ezequiel tem uma visão da glória de Deus à beira do rio, lá na terra estranha do exílio, lá onde o povo foi exilado, essa imagem parece muito estranha aos exilados. Como é possível que Deus tenha deixado o templo? Mas é porque Ezequiel quer mostrar exatamente que Deus acompanha seu povo. Que a glória de Deus está próxima daqueles que sofrem. A glória de Deus não pode ficar limitada, a presença de Deus não pode ficar presa, e não fica presa, circunscrita a um espaço sagrado. Mas como os exilados parecem não se abrir a essa mensagem, então Ezequiel tem uma outra profecia. Essa profecia dura, e é a que acabamos de ouvir aqui. Nessa profecia, Ezequiel mostra como o templo se tornou um lugar de abominação. Lá em Israel, o templo se tornou casa dos mortos, não mais casa de Deus. Por causa da violência e do pecado do povo, Deus mesmo se dirige à porta oriental do templo e vai deixar a casa que lhe é reservada. E não é à toa que Ezequiel usa essa imagem, porque os exilados foram levados pela porta oriental do templo. Quer dizer que Deus faz o mesmo caminho do povo que sofre, faz o mesmo caminho do seu povo que está agora aprisionado em terras estranhas, mas não pode ficar preso numa casa, tanto menos quanto essa casa se tornou uma casa de pecado, quando essa casa se tornou casa dos cadáveres. Enquanto um grande povo peca e sofre as consequências de seu pecado, alguns se mantêm justos, alguns se mantêm firmes na palavra. Estes recebem um sinal da cruz, e esse sinal é salvífico para eles. É essa a imagem de Ezequiel da primeira leitura. Afinal, a cruz mantém assinalado na testa de algumas pessoas que elas se mantiveram fiéis à lei, que elas se mantiveram fiéis à palavra.
O que Ezequiel está querendo dizer com isso? Que mesmo em terras estranhas, a preocupação agora não tem que ser mais com o templo. A preocupação não tem que ser com aquela igreja, vamos dizer assim, em palavras atuais. A preocupação deve ser com vivenciar a lei de Deus, ser fiel a Deus, mesmo no exílio. Porque é isso que faz a presença de Deus junto deles. É isso que faz eles serem salvos, assinalados com a cruz. E Ezequiel mostra assim que a presença de Deus não ficou presa lá, em Jerusalém, mas está no exílio junto com o povo. E o Evangelho fala algo muito parecido. Jesus Cristo diz o quê? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Essa afirmação de Jesus mostra que a presença de Deus também não fica presa nas nossas igrejas. Esta casa, que é uma casa especial para o louvor de Deus, como todas as outras casas de oração, não são prisões para a presença de Deus. Onde há 2 ou mais fazendo a vontade de Deus em nome de Jesus Cristo, é Jesus Cristo mesmo quem se faz presente. O salmista também disse: a glória do Senhor vai além dos altos dos céus. Nem os céus contêm a glória de Deus. A imensidão da glória de Deus enche o céu e a terra. E essa presença está junto de todos aqueles que querem a sua presença. Do lado de Deus, a opção é sempre estar do nosso lado. Do nosso lado, nem sempre a opção é estar do lado dele. Digo de outro modo, Deus é decidido por nós. Nós é quem não somos decididos por ele. Deus decidiu-se, é decidido e definitivamente por estar ao nosso lado. Nós é que muitas vezes titubeamos. E quando nós estamos reunidos, quanta confusão, quanta divisão, quanta briga. Quando nós nos reunimos, mesmo dizendo que é em nome de Jesus, meu Deus do céu. É um se achando melhor que o outro. É um se achando mais santo que o outro. É um achando que é mais justo que o outro. E é por isso que Mateus apresenta hoje a grande regra da correção fraterna. Ouviram bem? Correção fraterna. A gente se corrige como irmãos, não é como superiores e inferiores. Como juízes e condenados. Como réus e juízes. Muitas vezes é assim que as correções se dão. Mais como condenações do que como correções. Mateus parece nos ensinar que a igreja deveria ser o espaço onde as pessoas se ajudam. Quando um cai, quando um erra, ao invés de receber o julgamento, a condenação, ele recebe a correção amorosa. Não é indiscreta, não é para envergonhar, não é para escandalizar, mas é discreta, é no 1 a 1, é no face a face, é no pessoa a pessoa, como irmãos que sabem das suas próprias falhas. Muitas vezes quando a gente vê alguém errando, a gente às vezes pensa assim, eu jamais faria isso. Esse é o grande princípio para a gente não fazer uma correção fraterna. A gente achar que no lugar do outro, a gente não faria a mesma coisa. Porque se a gente estivesse no lugar do outro, tendo vivido as experiências do outro, pensando como o outro pensa, sentindo como o outro sente, certamente a gente faria o mesmo. Quando a gente corrige o outro achando-se superior, bom, isso não é correção fraterna. Mateus ainda aponta que há uma certa resistência entre nós, entre a igreja, para a correção.
E é por isso preciso fazer um caminho de conversão. Um caminho que pode chegar, inclusive, com o corrigido decidindo-se por não corrigir-se e excluindo-se a si mesmo da vida comunitária. Isso é possível. Que alguém não queira viver sob a lógica da comunidade. Bom, se essa pessoa assim decidiu, assim será para ela. Mas a nossa abertura, a nossa disposição não deve ser para excluir. A nossa disposição deve ser para resgatar. Para não deixar se perder nenhum dos pequeninos. Para acolher, cuidar. Quando alguém erra, muitas vezes a gente quer dobrar o outro muito rápido. E não é por aí. Quando alguém se sente errado, a primeira coisa que ele precisa experimentar é a misericórdia. Como nós gostaríamos de ser tratados quando nós erramos? Porque eu penso que um dos graves problemas da correção fraterna é justamente a gente jogar para debaixo do tapete a nossa consciência de falibilidade para julgar os outros. E a gente faz isso demais. Em família, no trabalho, na igreja também. Vive jogando para debaixo do tapete os nossos próprios erros e achando que eles são só do outro. E o problema é sempre do outro, nunca nosso. E isso não vira nada, não se transforma em caminho nenhum de transformação para ninguém, de mudança, de conversão. Por isso o caminho da correção fraterna deveria passar por aí, por nós nos perguntarmos como nós gostaríamos de ser tratados quando nós erramos. Quem nunca experimentou, por exemplo, um olhar de bondade derramado sobre o seu erro? Quando nós, por exemplo, caímos, pecamos. Vocês já experimentaram isso? Um olhar bondoso, que não julga, mas que acolhe. Mesmo naqueles lugares onde a gente mesmo achava que não mereceria ser acolhido nem amado. É esse o olhar de Deus. E é esse o olhar que Deus quer que nós tenhamos também uns pelos outros. Não é à toa que a gente reza: perdoai-nos assim como nós perdoamos. Amém.